Muitas coisas podem nos fazer perder o sono e andar em ansiedade. A perca de um emprego, dificuldades financeiras, problemas na saúde, muitas vezes as incertezas quanto ao futuro, preparativos para um casamento, mudanças repentinas na nossa rotina ou até mesmo decisões difíceis a serem tomadas. Mas em todos estes casos, a oração é a melhor maneira pela qual nós podemos lidar com a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Nestes versículos que destacamos, encontramos verdades que são muito preciosas para o nosso dia a dia. Podemos notar 4 pontos principais sobre como nós devemos lidar ou como podemos lidar com as ansiedades na nossa vida. Em primeiro lugar, a ansiedade não deve ser um caminho. Neste sentido em que Paulo trata a ansiedade, diferente do anseio, que é um forte desejo por algo, a ansiedade ela nos causa mal-estar físico e até mental. A ansiedade é um desejo que é impaciente e em grande parte maléfico ao nosso coração. Sendo assim, coisa alguma deve ser objeto da nossa ansiedade. Em segundo lugar, devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. Vejo que um dos grandes problemas de muitos cristãos é o fato de que eles terceirizam uma tarefa que é pessoal. São muitos aqueles que fazem conhecidas as suas ansiedades diante de outros, mas acabam não as fazendo conhecidas diante de Deus. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos colocar as nossas petições para que outros também orem, mas nesse caso, a tarefa da oração é principalmente um papel pessoal. Nós crescemos e somos fortalecidos à medida que oramos pelas nossas ansiedades. Você jamais terá a paz que o Espírito Santo produz se você terceirizar a outros a tarefa da petição pessoal. A oração em secreto, ela traz recompensas, como o próprio Jesus afirma em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele diz: "Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará." Em terceiro lugar, nós devemos lidar com a nossa ansiedade através da oração. Um dos meios pelo qual o Senhor nos deixou para lutar contra a ansiedade é a oração. É claro que a leitura e a meditação nas Escrituras, também o jejum, são partes igualmente importantes nessa tarefa, mas nesse caso nós vamos falar especificamente sobre a oração. E não há lugar ou momento certo para a oração. Nós devemos orar em todo o tempo e em todo lugar. Diante da ansiedade, você precisa reservar um tempo, reservar um local que seja apropriado para a oração. Busque talvez um lugar onde você possa se preparar antes de entrar na presença de Deus, um lugar onde os ruídos externos do mundo não dificultem essa tarefa de você desligar a sua mente dos seus afazeres. Então, seja em um lugar mais afastado, seja como, por exemplo, Jesus fazia em muitas das ocasiões, em lugares distantes, em montes, ou até mesmo dentro de uma própria igreja. Você precisa despender tempo em oração e súplicas a Deus, porque a oração é a melhor maneira pela qual nós podemos lidar com a ansiedade. E em quarto e último lugar, tudo deve ser feito com ações de graças no coração. Normalmente nós não agradecemos ao Senhor pelas dificuldades, e sem qualquer sombra de dúvida, diria que 90% das nossas orações são para pedir, e talvez o restante sejam orações de louvor, de adoração e orações de agradecimento. E eu creio que eu ainda estou sendo bem otimista dizendo que 10% das nossas orações são ações de graças, porque o número com certeza pode ser até um pouco menor do que isso. Mas o fato é, a nossa ansiedade também deve ser colocada diante de Deus em gratidão, principalmente pelo fato de que sabemos que as dificuldades cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, ao orar pelas suas ansiedades, louve a Deus porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é bom, misericordioso, compassivo. Agradeça ao Senhor pela vida, pelas dificuldades, pelos prejuízos, pelas incertezas, pois essas incertezas, elas moldam o nosso caráter à semelhança do sofrimento de Cristo.
E isso é algo maravilhoso. Então veja o poder que a oração tem em nossas vidas. Quando nós oramos, embora nossa mente e coração esteja por breve tempo perturbados pela ansiedade, nós recebemos da parte do Senhor paz e segurança. A mente aflita encontra no Senhor, através da oração, a paz. E o coração trêmulo alcança no Senhor, através da oração, a segurança. E para encerrar, o que o texto nos diz é que quando colocamos em oração as nossas ansiedades, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Eu creio que nós não poderíamos terminar essa meditação sem falar no fim desse texto. Ele é tão precioso para a nossa vida que seria imprudente não falar sobre ele. E este texto nos mostra qual é o resultado que nós recebemos quando oramos diante da ansiedade. Nós recebemos uma paz que é incompreensível além de qualquer pensamento. Temos o nosso coração e a nossa mente guardados em Cristo Jesus. Portanto, você quer saber qual a melhor maneira de lidar com a ansiedade? Ore, busque ao Senhor e guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus pela oração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de também compartilhar. Comente aí embaixo também se você tem alguma sugestão de algum vídeo ou aquilo que você achou desse vídeo que nós fizemos sobre ansiedade. Meu desejo é que Deus os abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.